A história da mulher. O homem é obrigado a recitar essas 3 súplicas todos os dias. Bendito seja Deus que me criou judeu, que não me criou mulher e não me fez analfabeto e ignorante. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permitimos que a mulher ensine, nem que ela tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Essas passagens expressam apenas a posição das mulheres no Talmud e no Novo Testamento, e não a sua posição na religião do profeta Moisés e na religião de Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja com eles. Qual página devo trazer? Qual página da história está vazia de opressão às mulheres? A história de diferentes nações em diferentes épocas está cheia de opressão contra as mulheres e a tudo ao que lhes pertence. Na medida em que é considerada fora da categoria dos seres humanos e uma mercadoria para o benefício dos aproveitadores. Na medida em que as privaram de seus direitos sociais através dos títulos mais baixos, evidentemente, esse grande grupo da sociedade humana, através do surgimento de cada uma das religiões divinas, em certa medida, escapou dessas opressões e encontrou uma dignidade e posição. Mas essa situação não durou muito, pois através da influência da cultura dos povos primitivos e pagãos, os seguidores dessas religiões permitiram as mesmas opressões e injustiças contra elas, na medida em que nos livros sagrados de algumas religiões como o judaísmo e o cristianismo, algumas leis humanas opressoras têm substituído as leis divinas, atribuídas a Deus e aos profetas divinos. Enquanto que em algumas partes desses livros vemos o tratamento de igualdade dos profetas divinos para com os homens e as mulheres, como por exemplo, o modo como o profeta Moisés e o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja sobre eles, tratavam os homens e as mulheres com igualdade, de uma forma que eles se dirigem a ambos os grupos com o título de seres humanos e povo, e não os diferencia. De acordo com narrativas históricas, antes do envio do profeta Jesus por Deus, nas sociedades humanas, especialmente na cultura judaica, as mulheres eram desprezadas e nenhum direito era dado a elas. Em tais circunstâncias, Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele, aparece e trata os homens e as mulheres de forma igual, com carinho e bondade. Ele viu superioridade apenas na fé dos seres humanos, não em seus gêneros. Portanto, segundo os historiadores, as mulheres que até então sempre foram vítimas de opressão, sem valor e posição social, encontraram na religião de Jesus Cristo um refúgio adequado para si mesmas e acreditaram nele. Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele, aceitou facilmente as mulheres, e até mesmo as mulheres pecadoras, pois acreditava que sua missão era trazer os pecadores de volta a Deus, tanto que ele era chamado de amigo dos pecadores. Apesar da visão divina de Jesus Cristo sobre as mulheres, alguns líderes cristãos ignoravam os seus ensinamentos e tratamento para com as mulheres. No Novo Testamento, o pecado de Eva desempenha um papel central na fé de todos os cristãos, porque, na visão deles, a razão da missão de Jesus Cristo na Terra vem da desobediência de Eva ao mandamento de Deus. Ela pecou e então seduziu Adão a obedecer ao seu pedido. Então Deus enviou os dois do céu para a terra, e eles passaram seus pecados, que não foram perdoados por Deus, para todas as suas gerações. E por esse motivo, todos os seres humanos nascem pecadores. E para purificar o homem do pecado original, Deus teve que sacrificar Jesus Cristo na cruz, que era como o Filho de Deus.
Portanto, pode-se dizer que, de acordo com a teologia cristã, o principal motivo do sacrifício de Jesus foi uma mulher. Talvez seja por isso que Martinho Lutero não dá às mulheres nenhum benefício além de dar à luz a muitos filhos, tanto quanto possível. Independentemente de seus aspectos, ele considera essa capacidade de dar à luz como o principal motivo da criação da mulher. Como de acordo com os ensinamentos dos rabinos judeus no Talmud, se um homem se casar com uma mulher e viver com ela por 10 anos e ela não gerar um filho, o homem deve se divorciar dela. Não há dúvida de que todos os profetas foram defensores do valor e da posição das mulheres, e se opuseram à opressão a elas. Mas as leis distorcidas dos livros sagrados fizeram com que as mulheres e as meninas fossem consideradas uma vergonha no judaísmo e no zoroastrismo. As mulheres não são seres humanos, mas sim objetos. A mulher era tão insignificante na religião cristã que não tinha livre-arbítrio nem em pensamentos, palavras e comportamento, embora seja uma religião cheia de bondade e misericórdia e tolerância para com as mulheres. Porém, depois da distorção, o valor das mulheres decaiu. Em alguns dos evangelhos, a mulher é considerada um mal necessário, uma tentação natural, que é tida como a Eva encarnada, que privou o homem dos céus mais elevados, e também é considerada um instrumento nas mãos de Satã. Mas com o surgimento do Islã, os portões da iluminação foram abertos para as mulheres. Em uma sociedade onde as meninas eram enterradas vivas ao nascer, o profeta do Islã, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele, desempenhou um papel efetivo em anular as tradições supersticiosas da ignorância, honrando as mulheres e especialmente honrando sua filha Fátima Zahra, que a paz de Deus esteja sobre ela. No Islã, uma virtude especial foi dada às mulheres, e Deus nomeou 11 imames da geração de Fátima Zahra, a filha do profeta do Islã, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele. O profeta do Islã diz: o mais próximo entre vocês da minha posição no dia da ressurreição é aquele que tratar melhor a sua esposa. E as melhores pessoas na fé são aquelas que são mais gentis com sua esposa. Em comparação a vocês, eu sou mais gentil com a minha família. De acordo com os ensinamentos islâmicos, o papel das mulheres na terra não é apenas dar à luz. Está prescrito para a mulher, da mesma forma que está prescrito para o homem, praticar as mesmas boas ações para a sua própria felicidade. O que torna as pessoas queridas por Deus não é seu gênero, mas é seu desempenho. Os homens não são superiores às mulheres, e as mulheres não são superiores aos homens. O Islã, em seus ensinamentos, apresenta as mulheres ao mundo como elas são, e com base no objetivo pelo qual elas foram criadas. Base esta que foi destruída por mãos humanas, resultando também no desaparecimento dos objetivos dessa base. O Islã invalidou as crenças e as opiniões que as pessoas tinham sobre elas e a maneira como elas eram tratadas, traçando uma linha de anulação sobre essas crenças. A visão do Alcorão sobre as mulheres não é diferente dos homens. Todos os crentes, homens e mulheres, são criaturas de Deus, que devem considerar a adoração a Deus como seu objetivo supremo na terra, seguindo os modelos morais, como Santa Maria e a esposa do faraó, Ásia. Além disso, o Islã, ao contrário do Antigo e o Novo Testamento distorcidos, não faz distinção entre um menino e uma menina, e até considera o nascimento de uma menina um presente de Deus. O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele, disse a esse respeito: seus melhores filhos são as meninas. Certamente, a misericórdia e a bondade de Deus Todo-Poderoso é maior para as meninas do que para os meninos. Ao longo da história, a mulher suportou muitos altos e baixos e viu de tudo, desde ser enterrada viva até se tornar uma divindade. Sem dúvida, a mulher não é uma criatura inferior ao homem, nem uma criatura superior ao homem. A mulher é mulher, um ser que, sempre que purifica sua alma das poluições materiais e mundanas, tende para os mundos espirituais. E sempre que limpa sua alma do pó dos vícios morais, ela se torna tão grande e poderosa que até é possível determinar o destino da história,
dependendo de sua vontade.